Beleza, gente. Então, bom dia aí a todo mundo, né? Vamos mais uma aula aí, né? Uma live, né? De AUG 1. Então, ó, vamos começar pelos avisos, né? Então, a gente tem, segundo o nosso cronograma aqui, ó, hoje é dia 20, então a gente está nessa semana 6, tá? Então, hoje a nossa live vai ser sobre a primeira parte aqui de listas. Então, semana passada eu já disponibilizei essas duas partes aqui, da parte inicial, né, de listas. É um assunto super importante, tá, gente? Sim, se vocês não entenderem listas, depois vocês não vão conseguir entender árvores, nem, né, aplicações de listas, nem nada, tá? Então, tipo, quem não entendeu direito as aulas, aí aproveita hoje aí para perguntar bastante, tá? Porque, assim, essa questão aí de alocação dinâmica e listas encadeadas, tá? Isso daí tudo vai ser usado em peso aí mais para frente em árvores, tá? Nessa adiante aí do curso, tá? Então, aí, assim, tem mais uma parte sobre listas, que essa daqui que eu já até coloquei o link, né? Ó. Então, para essa semana aí, vocês têm que assistir a essa parte 3, tá? E também esse extra. Esse extra aí, se eu não me engano, era um exercício que eu implementei ao vivo no ano passado, né? Na disciplina anterior. Então, assim, ele é bem legal, assim, né? Porque eu implemento com os alunos lá, né? Do zero lá. Não lembro qual que era a aplicação, mas deixa eu até abrir aqui para ver. Mas é interessante, né? Dá para, tipo, vocês podem fazer assim, implementar junto com o vídeo, né? Comigo lá do vídeo, né? Então abre ali um editor e vai fazendo junto, né? O que eu estou fazendo no vídeo, e isso aí acaba ajudando bastante, né? Vocês meio que. Não, essa daí é para essa semana agora, tá? O Theo tá perguntando, né? Então, semana 6, que é hoje, ó. Então, para a semana que vem, vocês têm que assistir a parte 3 e esse extra, tá? Então ainda é o que tem que fazer, tá? Mas é esse aqui, ó. Tá abrindo aqui. É o da biblioteca, tá? É o da biblioteca. É um exercício, que é esse aqui, ó. É um sistema de biblioteca para o TAD fila, né? Então, listas, tá? Mas era você ter um sistema ali de controle de livros, de empréstimos de livros de uma biblioteca. Isso acho que eu propus ele semana passada, né, na parte do TAD fila, e aí aqui eu implementei, né, então é bem legal, bem interessante, tá? Qual exercício, Ana, você está perguntando? Então, todos que tem 4, né? Eu sei que a gente tem que escolher, mas assim, vai usar tudo isso até lista? Dos exercícios do Run Codes mesmo. Do Run Codes, tá, vamos lá. O Fernando e a Fernanda estão aí, né? Vocês querem comentar alguma coisa aí, né? Porque tem alguns exercícios que a gente vai meio que especificar, né? Quais as estruturas que devem ser utilizadas, mas quando não está especificado, vocês poderiam usar qualquer uma, né? Então, o Fernando e a Fernanda, aí vocês querem falar, comentar aí? Assim, pessoal, em termos de estrutura, um pouco da motivação dos exercícios é justamente motivar vocês a fazerem os TADs para poderem explorar, né? Então, exercícios que são bem simples, assim, por exemplo, de fila, o difícil mesmo é a implementação do TAD, né? O exercício está na implementação do TAD de vocês. Então, legal seria não usar pronto. Agora, se já for um exercício mais complexo, que exija vários TADs ou TADs mais complicados, que aí o foco seria mais no uso do TAD, para vocês terem uma noção de o que é preciso ter num TAD para realmente deixar ele usável, esse tipo de coisa.
aí vocês poderiam usar pronto, mas acho que a priori a ideia é que a estrutura principal, né, assim, do TAD seja implementado por vocês. Agora, em questão de outras bibliotecas auxiliares, por exemplo, strings, alguma coisa realmente mais para ajudar a implementar o TAD, aí sim, pode usar, porque também, senão, você vai codificar em assembly logo, né, que fazer tudo do zero, mas, assim, não é legal falar, não, vou pegar esse lista encadeada que já tem implementado aqui. Aí já é parte do exercício. Mas acho que, assim, por exemplo, supondo que seja necessário usar uma pilha, né? Então, assim, existem várias maneiras de você implementar uma pilha, como uma lista encadeada ou uma lista sequencial, né? Então, acho que a dúvida da Ana era mais assim, qual estrutura, né, que deve ser escolhida, né, para aquele exercício, né? Então, acho que assim, quando for obrigatório usar uma estrutura específica, uma implementação específica, aí a gente vai colocar no enunciado, né? Quando não tiver nada no enunciado, aí vocês podem ficar livres para escolher, tá? Acho que era isso, né? O Arthur está falando, eu tenho uma dúvida sobre isso. A gente é obrigado a usar uma das estruturas que a gente já viu. Então, é exatamente isso que eu falei, viu, Arthur? Então, assim, quando for obrigatório, aí a gente coloca no enunciado, tá? Beleza? Ó, então a gente já tem mais uma pergunta aqui. Até quando não for... Ah, não, mas aí é assim, Arthur. Tipo, pensa no TAD, tá? Então, assim, se for necessário usar alguma dessas estruturas, o ideal é que você pense na forma de TAD, tá? Então, tentar usar ali, né, um módulo que você vai criar ali, tipo, se for uma pilha. Agora, se não tiver que usar nenhuma estrutura, né, aí não é bom. Então, quer dizer, não precisa, né? Mas... Um parênteses, assim, para... Se você, sei lá, o de fila, você fala, não, eu consigo rodar com uma lista normal, não um array normal. Que você pode fazer para exercitar a parte de TAD, né? Porque, querendo ou não, a aula de estrutura de dados, exercícios, eles não estão lá para ocupar o tempo de vocês. Tipo, eles estão lá para vocês exercitarem o conteúdo. Então, para exercitar um pouco a parte de TAD, tenta modelar essa tua lista, mesmo sendo array padrão, como um TAD. Então, cria um criador para ele, um método de inserção, um método de insere com prioridade, remove com prioridade, tá? Mesmo que você não vá fazer uma alocação dinâmica, por exemplo, acho que é mais nessa linha a tua pergunta, né? Porque no fim do dia, todo TAD vai usar algum tipo primitivo lá embaixo, né? Uhum. Belezinha? É isso aí. Maravilha. Vamos lá. Bom, então a gente já tem 4 exercícios aqui, tá, gente? Então fiquem espertos aí, ó, data daqui uma semana, tá? Para entrega, tá bom? Então já teve alguns participantes aqui, ó, mas a gente está em 115 alunos, né? Então, tipo, nem 20% ainda já colocou, já fez, né, algum desses exercícios, tá? Pedro, pode falar. Ô, professor, no Makefile que a gente tem que fazer e zipar, a gente tem que botar na mesma... É uma pasta que tem que ter o Makefile, aí tem que ter o .c, o .o... Ou como é que... Quais são os arquivos que tem que ter? Tem que estar um nome específico, o nome do Makefile, porque eu fui tentar fazer e aí deu... tentei zipar lá e deu errado. Ó, aqui nos avisos, né, ó, o Fernando até já colocou aqui umas instruções, né, de como é que como funciona, né, o Makefile no Run Codes, tá? Então você vai criar um arquivo chamado Makefile mesmo, tá? Assim, ó, com M maiúsculo, tá? Acho que não sei se precisa ser M maiúsculo ou não, mas, bom, de qualquer maneira, coloca o M maiúsculo, tá? Sem extensão nenhuma, né? Então tem que estar lá na pasta, né, onde você vai ter os seus arquivos .c e .h, né?
E aí dentro desse Makefile você vai ter que ter dois targets, né? Lembra dos targets lá que eu expliquei, né, no Makefile? Então você vai ter que ter um que chama all, né, que é esse aqui, ó, deixa eu aumentar a fonte aqui. All, né, que vai ser para compilar os seus arquivos, tá? Então você vai colocar lá, né, você vai colocar all, dois pontos, e as dependências, né? E embaixo você coloca GCC e -c *C, por exemplo, para compilar todo mundo, né? E aí depois no run, você vai ter mais um outro target, que é o run, para executar, né? Então daí embaixo você vai colocar ponto, barra e o arquivo executável que você vai ter criado com a parte de cima lá, entendeu? É isso, né, Fernando? Quer comentar alguma coisa? Senhor, desculpa, eu fui pegar uma água, eu não vi o finalzinho. Ele está perguntando do Makefile por run codes, né? Que você tá. O Makefile ele tem que estar na raiz. Tanto idealmente você vai pegar todos os arquivos e já zipar direto, tá? Não faz uma pasta e deixa tudo dentro, porque senão o runcodes não vai saber o nome dessa pasta. Mas, de qualquer forma, o Makefile ele tem que estar na raiz. Se o Makefile tiver o ponteiro para os arquivos dentro da pasta, não tem problema. Mas aí ele tem que ter duas diretivas, a all e a run. O runcodes ele vai fazer make all, depois make run. Então, no all você tem que garantir toda a parte de compilação, linkagem. Uhum. E o run é só o ponto barra execute ou o executável, né? O fonte é o executável, tá? Eu acredito que a máquina do runcodes é em Linux, então vocês usem ponto barra nome do arquivo, em vez de nome do arquivo .exe sem nada, tá? No Windows eu acredito que o ponto barra vai funcionar também, porque ele vai apontar para o próprio diretório e vai seguir. Então usem o ponto barra, mas eu acho que fora isso não tem muito segredo não, tá? O mais chato às vezes vai ser a compilação, mas aí vocês acham tranquilo como é que faz. Acho que o próprio Acho que dá para ver algum Visual que já Studio entregou. dá a linha de comando. Vamos ver alguém que já entregou aqui, ó, dá para ver o Makefile, né? Aí já dá para vocês darem uma olhada, né? Vamos pegar aqui. Vou pegar o primeiro aqui, ó, do Arthur, pode ser? Vou pegar esse aqui, ó. Cadê os arquivos aqui? Ver arquivo. Makefile, ó. Então você tem aqui, tipo, ó, all. Arthur, peguei você aí de cobaia, né? Então você tem essa flag all, tá? Bom, aqui ele colocou mais algumas outras flags, acho que nem precisaria, né, essas outras flags, mas tipo... cadê? Ixi, Arthur, você é feio mesmo. Não, é só... Não tem problema. Aqui embaixo ele linka, embaixo né? também, né? Embaixo ele linka, edita e depois ele executa, né? Então esse aqui é o executável, né? Mas você poderia ter colocado aqui em cima, né? Poderia ter colocado a linkagem também aqui em cima, certo? O ideal é deixar só o executável mesmo no... Aqui, né? Só essa linha, tá? né? Vamos ver outro aqui. O Arthur não deu muito certo. Não, mas funcionou, né? Tá certo. Vamos ver aqui o Carlos aqui, ó. Ver arquivo. Espera aí. Ele não tem... tá aqui, Makefile, ó. Então, tipo, ele colocou wall, né, o GCC, que é os arquivos aqui, né, .c, né, que é esses caras, tá? O all quer dizer é o executável, tá? Esse aqui é o executável, que tem depois aqui embaixo no run, ó, ele executa, tá? Ó, que é aqui, tá?
Aí depois ele colocou umas flags aqui também. Putz, vocês gostam de usar flag, hein, gente? Não precisa usar tanta flag, não, tá? E aí tem aqui as diretivas aqui dos .os, né? Para compilar isoladamente cada arquivo, né? Azul, vamos lá. Só um parênteses, eu vi esse run OAL roda OAL. Ah, não, é que AL é o nome do arquivo. Não, falei besteira. Achei que vocês estavam mandando rodar tudo independente da flag. Pô, não pode, ele vai compilar 2 vezes de graça. Mas não é o caso. Aqui AL é o nome do arquivo também. Tá, é que ele colocou o nome do arquivo executável AL, mas você também tem aqui a diretiva AL, né? Então aqui também, o do Carlos também não foi legal esse exemplo, né? Vamos pegar mais um aqui. Tá difícil, hein, achar uns makefile mais didático, né? Vamos ver aqui o do... Mas assim, a questão das flags, professor, não pode, tipo, atrapalhar em alguma coisa? Porque, por exemplo, se eu estiver testando aqui na minha casa e eu já tiver deixado as flags para os meus testes, sei lá, na minha cabeça não tem problema, não tem problema só mandar. Não tem problema, não. Tipo, assim, quer dizer, o que você está perguntando é assim, se o nome do executável ser o mesmo nome da diretiva, é isso? Não, o fato de terem colocado várias flags aí. Tá. Não tem problema, não. Assim, se quiser usar, pode usar. Também aqui, ó, do Felipe também tá pior ainda. Ó. Ele até colocou um Valgrid aqui. O pessoal dá tiro de bazuca pra... Gente, é tão simples fazer. Faz coisa, tipo 2 linhas ali, sabe? Vamos ver o do João aqui, ó. Vamos ver se... Ó, esse é o último que eu vou ver, hein? Esse aqui teu erro. Vamos ver esse aqui, João. Pedro. Qualquer coisa também dá para criar, né, Fernando? Criar um exemplo, né? Um template aí, né? Mas esse pessoal já está no nível muito acima do template. Verdade, ó. Deixa aqui também. Não está precisando claramente do template. Pois é, ó, o João também aqui usa um monte de coisa. O importante é fazer rodar no fim do dia e ter um domínio do Makefile muito bom, assim. Vocês aprenderam o Makefile com quem, gente? Foi com o Assir? Quem que foi? Ou foi por conta mesmo? Eu acho que ensinar mesmo, o primeiro foi aqui nessa matéria. Foi aqui mesmo, entendi. O Vitor quer falar, Vitor? Pode falar. Então, eu só ia perguntar se o Makefile a gente vai continuar usando meio que nessa estrutura até o final do ano, só que a gente viu tantas estruturas diferentes agora com os exemplos do Runcodes. Mas era assim, mais ou menos essa coisa de colocar uma diretiva AL e uma diretiva Run. É só isso, né, basicamente? Assim, é super simples. É que a galera aí tá meio que nem o Fernando falou, né? Tá dando um tiro com bazuca aí, né? Não precisa ser tanta coisa assim, né? Tá? Mas o Runcodes mesmo vai exigir sempre só o AL e o Run, porque ele roda lá automático, né? E aí ele precisa do AL para saber como compilar, porque você mandou vários arquivos, ele tem que saber... Tanto ele precisa compilar de fato, né? Porque antes vocês mandam só o C, aí ele compila para a máquina virtual. E aí ele sabe que compilar porque é a única coisa que você mandou. E se você manda vários arquivos, ele tem que decidir qual vai ser o arquivo com fonte, né? E como que ele faz para compilar. E também vai precisar saber o executável que vai ser gerado. Então, para isso que serve o Makefile. Só para dar a informação que o Runcodes não vai ter para ele poder compilar lá. O que vai mudar no máximo vai ser a linha de comando do GCC em si, para linkar os vários headers, esse tipo de coisa, né? Mas em termos de Makefile, é isso. Ele até colocou aí, ó. Tipo, é isso aí, ó. Tipo, coisa bem simples, né? Olha lá, é isso aí já funciona, né?
O Hélio pôs aí nos comentários. Eu fiz isso com o remove lá, quer dizer, o clean, né? O clean se quiser pôr um clean ali, mas o run codes nem exige isso também. Então, eu acho que o run codes não chega nem a rodar. Beleza? Mas beleza, assim, quem quiser continuar usando aí, né, esse monte de flag é bom, né? Quem já aprendeu. Serve de exercício, né? Querendo ou não, para quem pegou, é um bom jeito de ficar mantendo fresco na cabeça, né? Mas não é necessário. Isso aí. Tá? Então, assim, ó, quem tá com dificuldade aí, ó, não sabe como é que faz, pega esse exemplo aí do Hélio, ó, isso aí mesmo, tá? Isso aí já é só colocar os seus arquivos .c, né, que você vai criar no teu exercício, só alterar essa linha objects ali, né, ó, então é só você mudar ali para todos os arquivos .c que você tem na tua pasta, né, do seu projeto, e bora, né, tá? Pedro está perguntando ali, ó, exercício, run, clean. É que você... não, o seu comando aí, ô Pedro, do GCC-O exercício, que esse main.o ali, você precisa ter compilado, né? Você tem que passar também quais são os arquivos .c, né? Então, na verdade, é GCC-O, aí o executável, né? Que é esse que você colocou, exercício 01. E aí do lado você tem que colocar os .c, na verdade, né? Certo? Pega, por exemplo, faz um teste aí, ó. Pega o seu código lá que vai ter os .c e .o e roda ali GCC-O e vê se funciona, né? Porque é exatamente isso que ele vai executar nessa linha aí, tá? Beleza? O Miguel, Makefile aceita asterisco.c especificar os nomes em vez de especificar os nomes dos arquivos. Acho que sim, viu? Acho que sim. Acho que funciona sim. Porque o que precisa, né, é o run, né, a diretiva run, para ele saber qual que é o executável que você está criando, o nome do arquivo executável, né? Por isso que precisa dessa outra diretiva do run, né? No caso do pré-requisito, eu acho que não, porque ele não tem o conhecimento de tudo que seria. Porque o pré-requisito, como é que ele funciona? Ele vai verificar naquela pasta que está o makefile, se esse arquivo existe ou não. Se o arquivo existir, beleza, ele passa e executa a diretiva. Se o arquivo não existir, ele dá pau. Se você põe asterisco, você tem que falar que todos os pontos C têm que existir, mas qual é o conjunto de todos os pontos C? Você não está definindo. Então, assim, a única instância possível para dar certo seria se fosse A.C, B.C, C.C, até todas as combinações de caracteres possíveis que o sistema operacional aceita de nome de arquivo. Então, eu acho que não faz sentido, ele não vai deixar aí na parte de pré-requisito. Você pode fazer como o pessoal acabou fazendo, de gerar uma definição com os nomes dos arquivos, né, que nem o colega fez lá em cima, que definiu objects como os dois arquivos, main.c e tag.c. E aí depois só repete a variável embaixo. Aí é um jeito de você... Se você tiver muitos no wall e às vezes muitos no run, alguma coisa, você já agiliza aí. Mas o asterisco como pré-requisito não vai rolar. Eu achei que rolava, né? Tipo, que nem o Arthur falou com o wildcard aí, né? Asterisco.c, achei que funcionava. Na execução ele funciona, né? Se fizer, por exemplo, um GCC... asterisco.c menos o main. Aí beleza, porque a parte do código ele vai pegar todos da pasta. Mas não tem como ele verificar que todos os arquivos da pasta existem, né? Eles sempre vão existir todos da pasta.
O Arthur já tá outro nível aí, né? Já colocou aí um. Tá. Não, mas, gente, sim, quem, né, não souber isso, né, coloca lá, que nem aquele exemplo do Hélio ali em cima tá bem didático, né? Só colocar ali, né, os nomes dos arquivos na variável objects ali, né? Então, você não vai ter tantos arquivos assim que vai impedir de você colocar, né, um arquivo do lado do outro ali, né, para uma listinha, né, de arquivos.c, tá? Então, não vai ter tanto assim, né? Tá bom? Bom, gente, vamos lá, ó. Então, beleza, né? Então, assim, semana passada a gente falou bastante de pilhas. Thierry, né? Tá perguntando. Não sei. Isso, o run code está dando esse erro. Vamos ver qual exercício que é. 4. Vamos ver aqui. Exercício 4. Exercício 4, detalhes, vamos lá. Vamos ver se é makefile. É meio estranho isso aqui, não tá? Aqui, por que você colocou esse negócio? Isso aqui não existe, na verdade, né? Não sei, o run aqui, ele depende do... Na verdade, não é o run, né, que você tem que colocar, tá, Thierry? Tá, não, é run, beleza, né, é a diretiva para executar, mas eu não sei por que você colocou esse all aqui, né? E aqui, bom, beleza, aqui ele está rodando e aqui você criou o executável, né? Mas não precisaria ter colocado esses dois comandos, tá? Se você colocasse só esse de baixo, ó, gcc-o executável e a lista de pontos Cs, né, que está aqui em cima, já dá certo, tá? Não precisaria ter colocado esse "-c aqui em cima, né? Só esse de baixo já funciona, tá? O Arthur está falando, ordem tenta fazer só com essa daqui, tá? Dá uma olhada também, você pôs ali embaixo main.o, 2 pontos, e editar fila. Ainda que ele não vá chamar essas diretivas, às vezes o makefile dá alguma zoada por algum motivo. Porque ele considera que esse main.o é uma diretiva, né? Tá, então, bom, o que eu faria aqui, né? Tipo, all, gcc-all run e a lista de pontos Cs, run, né? A segunda diretiva, tira esse negócio, só coloca ponto .run, tá? Só isso. E aí tira todas essas coisas aqui. Aí já é o mais simples, né? Tá? O Arthur tá falando mais umas outras coisas aí, ó. Tá? Mas assim, acho que o que eu falei aí já funciona também, né? Tá? Beleza? Mais alguma coisa, gente, de makefile? Beleza? Bom, então, ó, deixa eu perguntar, gente, vocês chegaram já a ver a aula, pelo menos
de fila, né? Quem semana passada não conseguiu assistir, né? Vocês conseguiram ver a parte de fila já? Aquela estrutura circular. Já viram isso? Ficaram com alguma dúvida? Ou se alguém quiser aí que eu explique mais um pouco sobre isso, senão a gente já pode partir para listas. Coloca nos comentários aí, gente, se vocês querem que eu fale um pouquinho de fila ou se é tranquilo. Então, o que eu perguntei, assim, semana passada, né, que foi essa daqui, ó, semana 5, a gente ia fazer a live na segunda sobre pilha e fila, né? Mas o que aconteceu, né? Teve bastante gente que não conseguiu assistir a aula de fila. Então, a gente só fez a live sobre pilha mesmo, tá? E aí, então, por isso que hoje eu tô perguntando se todo mundo conseguiu, né, terminar de assistir a parte de fila, pelo menos, e se alguém ficou com alguma dúvida sobre essa estrutura fila, né, tá? Tá, então tem gente que está perguntando aí, né, ó, então fazer a volta, né, falar um pouquinho mais, vamos lá, ó. Deixa eu abrir aqui o código, gente, porque daí fica mais fácil. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui fazer na mão aqui, ó. Vou pegar aqui. Que assim, né? Bom, primeira coisa, né? O conceito, né? Básico de fila, eu acho que deve estar mais claro, né? Porque fila pensa, né? Tipo uma fila de banco, né? Então você vai ter lá o primeiro, né, a primeira pessoa aqui, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta. Então, o primeiro que entra na fila é o primeiro que vai sair, né? Depois o segundo, depois o terceiro. Então, é a ideia lá do first in, first out, né? Que é o FIFO, tá? No caso de pilha, é o last in, first out, tá? Então, essa abreviatura aí, né, vocês vão ver bastante, tá? Tipo, é bem tradicional, né? Você falar de FIFO e LIFO, né? Então, first in, first out, é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. E o LIFO é o last in, first out, né? Que é o caso para pilha, né? Então, você vai empilhando, depois empilhando. Então, o último que foi empilhado aqui é o último que vai ser removido, depois o penúltimo, depois o antepenúltimo e assim por diante. No caso de fila, não, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, né? Depois você vai nessa ideia, né? Aí, FIFO é para fila, exatamente. Tá? First in, first out, né? Então, imagina que você tem um vetor ali, que se você quer... Imagina no seu TAD fila, que você vai implementar a tua fila usando um vetor, vou chamar de V, tá? Um vetorzinho V aqui, que vai ter lá as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, um vetor eu ter criado, por exemplo, um int V de 7 posições aqui, tá? Então, se esse 7 aqui seria um tamanho máximo lá que uma fila poderia suportar, né? Armazenar ao mesmo tempo, né? Bom, quais são as informações que você precisa para uma fila, né? Primeiro, assim, você vai precisar de duas informações que você precisa armazenar aí, né? Ter guardada, que é onde começa a fila e onde termina a fila, né? Por quê? Porque você vai inserir sempre no final da fila e você sempre vai remover no começo da fila. Então, imagina uma fila de banco, né? Assim, você precisa saber quem que é a primeira pessoa que chegou para ser a próxima a ser atendida, e você precisa saber o final da fila, né? A última pessoa da fila para chegar uma pessoa nova e ela ficar atrás, né, dessa última pessoa, tá? No caso de uma pilha, não, né? Imagina uma pilha de prato. Então, você vai colocar o primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, quarto prato. Aí, para você inserir um novo prato, basta você saber qual que é o último prato ali para você colocar em cima dele, né? E a mesma coisa para você remover um prato. Basta você saber qual que é o último prato, que está lá no topo, né? Para você removê-lo.
Você não precisa saber a informação, né? Não precisa saber qual que é o primeiro prato ali, né? Tá? Então, sempre vai ser de cima para baixo, né? Já de fila, não. Você precisa de 2 informações, né? O primeiro da fila e o último da fila, tá? Inserção sempre no fim da fila e remoção sempre no começo da fila. Então, você precisaria aqui, né, tipo, de uma variável aqui de início e uma de fim, tá? Qual que é o início dessa fila e qual que é o fim dessa fila, né? Mas aí, o que acontece, né? Se você começa a inserir alguns elementos aqui, então, por exemplo, eu vou fazer a inserção do elemento 10, por exemplo, né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai lá no começo da fila, né? Então, você vai ter que ter inicializado aqui você poderia fazer, né? Tipo, inicializar aqui o início como 0, quer dizer, qual que é o início da fila, tá? Como é que era? Eu quero ter um detalhe aqui. Tá, não, na verdade, assim, né, o início da fila, você poderia setar ela como -1, na verdade, né? Quer dizer, a fila está vazia inicialmente, e o fim da fila, ser o 0. Quer dizer, qual que é o fim, né? Poderia ser qual que é a posição que vai ser ocupada pelo próximo elemento que vai ser inserido, né? E aí o início seria, por exemplo, seria ali, qual que é o primeiro da fila, né? Então, como a fila inicialmente ela estaria vazia, então você poderia setar esse início aí para -1, tá? Quer dizer, você está informando, né, que a fila, né, esse -1 significa que a fila está vazia, tá? Não tem ninguém na fila, então por isso que ficaria, né, -1, tá? Então, quando eu vou inserir lá o elemento 10, eu vou lá no V de fim, na verdade, né? Quer dizer, eu venho aqui V de fim, insiro, né, o X aqui, né, que é esse 10, né? Então, você receberia esse X, tá? Então, eu iria lá, né, na posição 0 e vou inserir esse 10, tá? Aí, dentro dessa função, né, inserir, você precisaria também incrementar essas duas variáveis, né? Então, você precisaria incrementar, né, atualizar, né? Então, você precisaria colocar, né, o fim mais, tá? Que no caso aqui, o fim, né, estaria apontando para a próxima posição aqui, que estaria vazia, para ser inserido um novo elemento, tá? E o início também, né? Então, o início também você iria fazer um mais aqui, para ele também vir para 0 aqui, né? Tá? Aqui também para 0. Beleza? Então, essa é a situação, né? Ó, então, aqui, ó, a variável início aponta para o primeiro da fila, sempre, e a variável fim aponta sempre para a última posição vaga na fila, né? Então, se vai inserir um novo elemento, você sempre vai procurar pela variável fim para saber qual que é o fim da fila, tá? Chega uma pessoa no banco, sempre vai procurar lá qual que é o último da fila para você ocupar aquele espaço, né? Tá? E aí, né, então você começa a inserir vários elementos. Então eu vou inserir, por exemplo, o elemento 20 agora. Você vai lá de novo, né, no V de fim, insere o 20. E aí, bom, aqui no caso, na verdade, aqui esse início mais, tá? Seria só na primeira, quando a fila está vazia, né? Depois, na segunda vez, você não vai precisar fazer isso daqui mais, você só vai atualizar o fim, tá? Então, na primeira inserção, você tem que atualizar esse início aqui, ó, para 0, né? Para poder falar, né, que tem uma pessoa na fila, um elemento na fila, tá bom? Da segunda vez, né, quando a fila já tem elemento, essa variável início, você não pode mais alterar ela, porque senão você vai perder, né? Não tem sentido você incrementar o fim e início
sendo que o 10 ainda está na fila, né? É só na remoção, né, que você vai atualizar esse início, tá bom? Tudo bem, gente? Bom, então aqui eu inserindo 20, né, você vai vir aqui e vai atualizar, então, esse fim aqui para a próxima posição. Tá? Então, isso aqui seria a situação aqui de 2 elementos na fila. Eu vou inserir agora o 30, tá? De novo, né? Insere o 30 no V de fim e atualiza o fim para a próxima posição vaga. Agora, olha só, né? Quando você faz o remover, o que você vai fazer? Né? Você vai fazer X, recebe e remover. Tá? Então, o X vai receber, né, o elemento da fila, né, o que você vai remover da fila, que no caso que é o primeiro elemento, né, seria o 10. Então, você vai fazer, né, o X, recebe V de início, certo? E aí você vai incrementar esse início, tá? Aí sim você vem aqui e incrementa o início. Então, quer dizer, você vai remover esse 10 e vai atualizar início para o próximo vazio. Tá? Vou remover mais um elemento, de novo, né? Eu vou lá, mando 20 para fora, né? X recebe esse V de início. Aí eu atualizo o início, tá? O que ficaria... Caramba. Isso para cá. Assim, né? Tá? Então é basicamente isso o funcionamento de uma fila. Agora, o que tem de problema aí, gente? O problema é que se você começa a inserir um monte de elemento aqui, o que eu posso fazer? Eu começo a inserir um monte de elemento aqui no final da fila. Então eu vou inserir aqui o 40, depois vou inserir o 50, vou inserir o 60, vou inserir o 70. E o que vai acontecer, né? Eu quero inserir o 80 agora, né? Então, aqui vai acontecer que o fim vai estar aqui no final, ele vai ter estourado, né? Após a inserção do 70, essa variável fim aqui, ela vai estar na posição 7, tá? Vai estar na posição 7, que no caso estourou o tamanho do vetor, né? Que é esse tamo aqui, né? O tamanho do vetor que você inicializou a fila inicialmente. Mas, por outro lado, o meu vetor ele ainda tem posição vaga, né, que são as posições 0 e 1, que foram os elementos que a gente removeu, as duas remoções. Né? Então, você precisaria pensar em uma estratégia de reaproveitar as posições que foram liberadas após remoções dessa fila. Reparem que no caso de uma pilha, você não precisa pensar, né, nessa estratégia, porque como você vai removendo do fim, né, para o início, você vai inserir um novo elemento, você vai reocupando já aqueles espaços que foram liberados. Né? Numa fila não, né? Você sempre vai inserir à direita e vai remover à esquerda, né? Pensando num vetor na horizontal. Né? Então, por isso que bom, você poderia pensar numa estratégia um pouco mais ineficiente, que é o quê? A cada remoção, você fazer um shift de todos os elementos para a esquerda. Então, por exemplo, eu vou inserir aqui, eu vou remover, imagina que eu tinha lá, né, o 20 aqui, tá? Assim, né? Na verdade, eu tinha o 10, eu tinha aqui o início apontando para o 10, tá? Então, eu quero remover o 10, o que eu faço? Né? Eu poderia fazer assim, né? Eu vou remover esse 10, só que ao invés de eu atualizar o início, eu vou fazer um shift de todos os elementos para a esquerda.
Poderia fazer isso, ou pegar todo mundo aqui, ó, e mandar para lá. Tá? Exatamente. Por isso que eu falei que é ineficiente, tá? Então, assim, vocês já aprenderam complexidade de algoritmos? Já estão vendo isso, gente? Ou ainda não? Já estão familiares com a notação O, teta, ômega? Ou ainda não? Não, tá. Então deixa quieto. Então, assim, você vai ter um custo, né? A cada remoção, que é fazer essa cópia, né? Do 20 para cá, do 30 para cá, do 40 para cá, do 50 para cá, né? Para fazer o quê? Né? Liberar esse espaço aqui, para daí, quando você for inserir um novo elemento, você colocar sempre ali no final, tá? Só para dar uma dimensão, né? Já que vocês não têm o BDO, imagina, com 6 é pouquinho, mas se vocês têm uma lista num banco de dados grande aí, de milhares de tuplas, né, milhares de elementos, é esse um shift para cada um dos milhares de elementos, toda vez que você inserir alguém, e aí imagina que é uma coisa muito volátil, que você insere, remove, insere, toda hora esse... Exato, tá? Então, a cada remoção, né, você teria um custo, né, de copiar todo mundo para a esquerda, né? Você mandar um pouquinho para a esquerda. Então, aqui, para um vetor, né, de um tamanho de uma fila baixo, ok, não vai interferir, né? Mas se você pensa em algo muito longo, né, muito grande, aí você já vai ter aí um custo, né, a mais, tá? Vocês vão ver aí na disciplina de CC2, os professores, né, vocês vão, né, acho que eles já devem estar começando a falar, ou vão começar logo, né, que são a notação, né? O de n, O de 1, O de n ao quadrado, né? Então, são maneiras de você informar a complexidade ou a eficiência, né, de um algoritmo, né, de uma função, tá? Então, quando vocês aprenderem esse negócio aqui, daí a gente vai começar a usar direto aqui também, né, para falar, comparar, né, uma estrutura, né, ou um algoritmo com o outro, tá? Mas se vocês não viram ainda, então eu não vou entrar em detalhes, não. Mas, por outro lado, gente, assim, para evitar esse tipo aqui de custo de você fazer essa cópia ou esse shift, né, a cada remoção, tem a ideia da lista circular ou fila, né, circular, né, que, imagina assim, é o mesmo vetor, tá? Isso é importante, né? Imagina que você tem aqui o mesmo vetor, tá? Só que imagina um atalho que você vai fazer aqui, né? Tipo assim, né? Imagina que isso daqui, ele vai fazer isso daqui, ó. Tá? Então, imagina um caminho ali, né? Um atalho, né? Que quando chega no final aqui, ele pula para o início, né? Então, imagina assim, né? Você vai ter lá as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Agora, na posição 7, o que vai acontecer? Ele vai pular para 0, tá? Então, quando chega aqui, né, nessa posição, né, na verdade, seria o V de 7, como o teu vetor ele foi criado com tamanho igual a 7, quer dizer, tamanho máximo, né, de elementos C7, você não tem V de 7, né? Mas o que você tem? Você tem o V de 0, né? Então, quando chega no V de 7, a gente pensaria numa maneira automática de ele pular para o 0, tá? Quando chega no 7, ele pula para o 0, tá? Então, como que você faz isso? É super simples, né? Tipo, já usaram a função resto da divisão, né? É o resto da divisão. Então, tipo assim, você pode fazer início, resto da divisão por tamanho e fim, resto da divisão por tamanho, tá? Na verdade, né, início mais 1, né, resto da divisão, e fim mais 1, resto da divisão.
E isso, né, toda vez que você vai atualizar, né, essas variáveis, né, início e fim. Então, ao invés de você simplesmente colocar início mais e fim mais, ou início mais aqui, você usa essa formulazinha, ó. Quer dizer, você vai incrementar início e vai incrementar o fim, só que, olha só, né, o tamanho aqui é 7, tá? Então, tipo, se o fim ele já está no 6, você vai ser aqui, né, copiando, ó, seria 6 mais 1, resto a divisão por 7. Então, vai ficar 7, resto por 7 vai dar 0, né? Então, aqui, esse fim aqui, ele vai receber 0. Tá? Quer dizer, é exatamente isso daqui. Ó. Quando chega aqui nessa posição, que não existe, ele faz a volta. Né? Se fazer a volta, quer dizer, você zera, né? Usa o módulo, resta a divisão, aí ele já vem para cá. Tá? Beleza? O Davi está perguntando... Na verdade, Davi, como o insere e o remove, você precisa atualizar as duas variáveis, né, início e fim, então quer dizer, na inserção você vai atualizar o fim, e na remoção você vai atualizar o início. Então, sempre, né, fazer o início mais e o fim mais, né, tanto na inserção como na remoção, você precisa fazer isso, né, porque vai chegar uma hora que o fim vai chegar no final aqui, aí você precisa voltar para o início e, né, voltar para o começo do vetor e o início também, né? Quando você vai removendo elemento, você vai incrementando esse início, vai chegar uma hora que ele vai chegar aqui também, né, no final, e aí você precisa zerar também, tá? Beleza? Tá legal, gente? Então, assim, vamos pensar num vetor, assim fica mais interessante, né? Então, imagina que você tem um vetor assim, né? Então, eu vou ter as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, aqui o tamanho, né, desse vetor agora é de 8, tá? Tamanho de 8. Reparem que existe aqui agora, gente, um certo... Vamos ver aqui. Isso, exato. Tá? Na verdade, você não vai remover o elemento, né? Não tem nem como você remover ele, né? Porque, tipo, só você setar aquele campo, né? Aquela posição para 0, mas, tipo, o 0 poderia ser um elemento também. Então, não faz sentido, né? Você setar aquele valor para um valor definido, né? Só você incrementar ou decrementar as variáveis início e fim, e o resto é lixo, né? Como você falou, é valor que está lá, mas que é lixo, né? Que não tem significado, não vale mais, tá? É igual a memória do computador, né? Na verdade, quando você desaloca alguma coisa da memória, não quer dizer que você vai setar aquela memória para algum valor pré-definido. Não, na verdade, o que é feito é internamente lá no computador, ele atualiza aquele endereço para disponível, né? Mas o valor permanece lá, né? Tá? Beleza? Aí, gente, quando você pensa nessa ideia de lista circular, para saber se a lista está vazia, se não está vazia, onde começa, onde termina a fila, fica meio complicado, né? Porque imagina, né, uma fila circular, imagina um monte de pessoa ali, um atrás do outro, sendo que o último ele está atrás do primeiro, né? Então, tipo, você não sabe onde começa essa fila, tá? Uma roda ali de pessoas, né? Você imagina que tem uma fila, mas onde começa? Quem que foi o primeiro, né? Então, é difícil, né, de você controlar isso, tá? Então, o que você precisa aí, né? Qual que é o artifício que a gente pode utilizar para poder controlar, né, o início e o fim da fila numa lista circular como essa, né? Então, daí é onde eu falo para vocês, né,
que a gente pode usar mais uma terceira variável, que é o tamanho da fila, tá? Então, você vai ter, né, as variáveis início, fim, né, onde começa, onde termina a fila, mas você vai ter também mais uma outra variável, que é o tamanho, tá? E aí, com essa variável tamanho, dá para você saber se a fila está vazia, se não está, se já tem elementos, se não tem, tá? Então, assim, né, a gente pode inicializar inicialmente 0, 0 e 0, tá? Então, todo mundo aponta para o 0. Aí, você vai inserir um elemento, você vai lá no V de fim, né? V de fim recebe o elemento, por exemplo, 10, tá? Então, você vai lá, insere o 10, e aí você vai incrementar o fim, né? Porque o fim, lembrando, né, aquele conceito, né? A variável fim sempre vai apontar para a próxima posição vazia, vai receber o próximo elemento. Então, você vai incrementar aqui esse fim para 1. Vou inserir mais um elemento, então, de novo, né? Vou fazer V de fim, recebe 20, por exemplo. Então, ele vai lá no V de fim, que é 1, 20. Tá? E incrementa de novo esse fim. Tá? Vou inserir 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Tá? Então, na verdade, aqui, quando eu insiro o 80, minha situação era essa daqui. Estava no 7, inseri o 80. Aí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou incrementar o fim. Quando eu incremento esse fim, ele iria para 8. Só que como eu estou fazendo essa volta, aqui, ó, ele vai para 0, tá? Então, o fim aqui, ele iria para 0. Só que repare que o meu tamanho, ele estaria sendo atualizado também, né? Então, esse tamanho aqui, ele iria de 0 para 1, depois para 2, para 3, tal, até o 8, né? Tá? Então, quer dizer, com essa variável tamanho, a gente consegue controlar isso, né? Porque daí você vai fazer primeiro uma verificação se a fila ainda tem espaço disponível, quer dizer, se o tamanho, né, é menor do que o tamanho total. Então, se for isso, aí a gente faz essa inserção. Tá? É a mesma coisa para remoção, né? Você precisaria também, né, verificar se tamanho é maior do que 0, né? Aí você faz a remoção, tá? Beleza, gente? Então, deixa eu mostrar aqui o código, ó. Quer ver? Fica mais fácil daí, que é para vocês entenderem, ó. Ó. Isso aqui é o que a gente implementou, tá? Então, isso aqui tá a gente implementei, né? Tá gravado lá. Então, ainda quem não viu, né? Dá uma olhada lá. Olha só, né? Ó. Então, por exemplo, para criação, ó. É o que está aqui, ó. A criação, né? Então, eu tenho as minhas 3 variáveis, ó. Início, fim, total, né? Então, início da fila, fim da fila e o total, né, de elementos. Meu vetor, ó, de itens, tá? E a criação da fila, ó. Então, eu vou setar total, início e fim, todo mundo para 0, tá? É exatamente o que a gente fez aqui, ó. A gente inicializou início, fim e total, todo mundo aqui para 0, tá? Depois, na inserção, olha só. Esse if aqui verifica se a fila ela tem espaço vazio, né? Então, esse isFull quer dizer que eu vou olhar aqui, ó. Se o total é igual ao tamanho da fila, então quer dizer que todos os elementos estão preenchidos. Está numa situação como essa. Então, ele retorna 1, quer dizer, está cheia. Né? Caso contrário, eu posso inserir, vou ter um espaço vazio lá para eu inserir. Então, ó, o vetor de fim recebe o elemento que eu quero inserir, exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó, tá? E vou atualizar esse fim, ó.
E esse atualizar, quer dizer, incrementar, né, o fim para a próxima posição, fazendo a volta se precisar, né? Quer dizer, eu faço fim mais 1, resto da divisão por tamanho da fila. Tá? Então, você chega, por exemplo, no 8, e o tamanho da fila é 8, né? Então, ele vai fazer 8, resto da divisão por 8, que dá 0. Então, ele voltou, né, para o 0. Tá? O Vitor, pode perguntar. Tá mudo, Vitor, não estou escutando. Ah, tá, é que deu uma travada aqui, eu não sabia se você estava falando comigo. Mas é que o Fernando tinha falado de algo sobre o custo de processamento ser muito grande. Se você quisesse tirar um elemento, daí acho que você ia passar, tipo, o primeiro elemento da fila. Não sei se ele pode confirmar isso. Mas... Aqui, nesse caso, está falando, né? Que dá o custo de processamento para remover, de isso, fato, né? Você precisaria, a cada remoção, mandar todo mundo para a esquerda, né? Então, isso daria e daí, um custo... no caso dessa fila circular... No caso da fila circular, boa pergunta sua, tá? Porque o que acontece aqui, né? Assim, que ainda vocês não viram, tá? Mas assim, como que a gente calcula se uma função ela é eficiente ou não é eficiente? Sim, de modo geral, tá? É por meio dos loops. Então, se tiver loop aquela função, tiver um laço de repetição, você vai ter um custo ali a mais, tá? Principalmente se esse loop depender de um tamanho, de um vetor, né? De alguma coisa assim, tá? Então, repare que a nossa função inserir e a nossa função remover, que está aqui, que usa essa estrutura circular, não tem nenhum loop, não tem nenhum laço de repetição, né? Tá? Então, quer dizer, isso daqui é super rápido, né? Então, você vai ter algumas instruções aqui, mas todas elas a gente chama de... um custo que é constante, né? Que são instruções, tipo, eu tenho uma instrução aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. Então, é um valor ali constante, que não depende do teu tamanho do teu vetor, do teu N, né? Do número de elementos que você tem. Ao contrário dessa outra, que depende, né? Então, o tamanho da tua fila, tipo, se você tiver uma fila, tiver alocado esse Vzinho aí para, tipo, 1000 elementos, então, a cada remoção você vai ter que fazer um loop, uma repetição, com 1000 repetições, tá? E isso é um custo, tá certo? Então, aqui nesse caso da lista circular, as variáveis início e fim, elas já meio que apontam para onde você deve inserir, para onde você deve remover os elementos, né? E aí o máximo que você vai fazer é atribuir, né, na posição correta ou remover daquela posição e incrementar uma vez, ou o início, o fim e atualizar o tamanho, né? Só isso. Entendi. Entendeu? Ok. Então, por isso que nesse caso aí, fica mais rápido, né? Tá? É mais eficiente. Mas isso está um pouco obscuro ainda, gente. Eu entendo, né? Porque acho que vocês ainda não viram, né? A parte de complexidade. Mas quando vocês aprenderem, né? Ver ali essa questão aí das repetições, né? O valor de N, tá? Aí vai ficar bem mais claro, tá? Mas isso faz parte da outra disciplina, né, de CC2, tá? Eu acho que é isso, né? Bom, e aí, ó, olha o remover, né? Remover também, ó, mesma coisa. Remoção é sempre do início, né? Então, tipo, eu vou remover aqui um elemento. Reparei que o início aqui ele aponta para 0, né? Então eu sempre removo aqui, né? Eu vou remover o 10, tá? Antes disso, né, eu verifico se a fila está vazia ou não, tá? E aí olha aqui, né? Ó, o X, né, que é o parâmetro que eu passei por referência para receber o primeiro elemento da fila ser removido.
recebe, né, o vetor de início, tá? E vou lá e incremento o início, tá? Então eu vou lá, vou remover esse 10, aquele espaço ali do zero vai ser desocupado, tá? E esse início aqui ele vai ser incrementado para 1, tá? Que é o próximo a ser removido. Tá? E isso vai acontecendo, né? Até o final, né? Até acabar os elementos. Tá? E aí com isso você meio que consegue ir andando, né? Com esses espaços vazios. Esses espaços vazios não precisa estar sempre na posição zero, né? Do vetor. Pode estar tipo no meio ali, né? Poderia estar assim, né? Por exemplo, eu ter o 10 aqui, mas eu ter tipo ui, caramba. Eu ter esse espaço vazio e esse espaço vazio, né? Então, algo assim. Como é que eu controlo isso, né? Por meio dessas variáveis aqui, de início e fim e tamanho, né? Então, o que eu teria aqui, ó, nessa situação, né? Eu teria início na posição 4 e fim na posição 2, tá? Então, quer dizer, o início, esse cara que está aqui, e o fim está aqui, ó. Então, se eu quiser remover, eu vou remover o 50, que é esse cara. E se eu quiser inserir, eu vou inserir lá na posição 2. Tá? E esse tamanho aí também, né? Ele vai ser, tipo, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que eu teria 6 elementos, né? Nessa situação. Tá? Então, poderia ter uma situação dessa daí e vai funcionar perfeitamente. Porque você não tem mais essa necessidade de saber onde comer, a posição zero, né, que seria o início da fila. Não é mais, o zero não é o início da fila, né? Tipo, o zero é uma posição que pode ser ocupada lá por algum elemento da fila. O que controla o vetor, né? Onde começa e onde termina esse vetor. Agora são as variáveis início e fim, não mais o zero e o tamanho, né? Tá? Beleza, gente? Fala aí se ficou claro aí, se quer que eu explique melhor. Tá tranquilo? Gente, vocês estão viajando aí ou estão pensando ainda? Estou esperando aí vocês falar. Se quiser que eu explique de novo, pode falar, gente. Certo? Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então tá. Ó, tá, deixa eu fazer outra pergunta então, ó. Agora, parte de lista, gente. Quem já viu aí as aulas aí dessa semana ou quem não viu nada? E pode falar à vontade, gente. Quem não viu nada, pode falar, não tem problema. Tá. Quem mais? Tá. Beleza. Tem gente que já viu, tá? Beleza.
Tá, não, a 1 e a 2 era exatamente o que precisava, tá? Então quem viu a 1 e a 2 aí tá atualizado, né? Quem não viu nada, ó, tem que ver, tá? Porque para essa semana já tem a 3 e o extra, tá? Mas vamos lá, ó, eu vou falar, vou explicar do zero, né? Como vocês pediram aí, ó. Mas assim, como eu falei antes, tá? É super importante que vocês assistam também a aula, porque lá eu explico em muito mais detalhes, com os slides, né? Aqui eu vou usar aqui também o rascunho aqui para meio que dar a ideia geral, tá? Olha só. Bom, o que eu vou falar aqui, pessoal, tipo, é o mais básico de tudo, né? Porque é o que vocês precisam entender inicialmente para a gente poder começar a falar de listas, a estrutura lista, né? Que é a ideia de você ter, assim, ó, a gente tem, na verdade, 4 combinações para criar uma lista, né? Que é a ideia de lista sequencial versus encadeada. E a lista dinâmica versus estática, tá? Então, assim, o que você pode ter, né? Você pode ter combinação, né? Sequencial com dinâmica, sequencial com estático, encadeada com dinâmica e encadeada com estático. Então, assim, lista dinâmica e lista encadeada é a ideia de alocação, né? Você vai alocar estaticamente ou dinamicamente, né? Tipo, quando você faz, né? Tipo, int v de 10, isso daqui é uma alocação estática. Agora, quando você faz int asterisco v e v recebe uma lock, né? Alloc size of int vezes 10, por exemplo, tá? Isso daqui é uma alocação dinâmica, tá? Então, esse negócio aqui embaixo, né? Isso aqui vocês já viram, tá? Então, quer dizer, alocação dinâmica ou alocação estática. Então, ou você faz assim, ou você faz assim. Você vai estar trabalhando com uma maneira ou outra. Isso para tudo, né? Tanto para vetor, como para variável normal, como para estrutura, né? Agora, o que vocês não viram ainda, quer dizer, vocês viram metade só, né? Que é a ideia de sequencial versus encadeado, tá? Então, quer dizer, um vetor é sequencial, tá? Então, isso é o que vocês já viram. O que falta vocês verem, na verdade, é a ideia do encadeado, né? O que é esse encadeado, tá? Então, quando você cria um vetor dessa maneira, olha só, assim, ou você cria assim, o que você tem na verdade, né? Ou você vai ter estático e sequencial, e embaixo você vai ter dinâmico e sequencial. O que é esse sequencial, na verdade? Né? É como você coloca os elementos na memória, como esses elementos vão estar organizados na memória. Sequencial quer dizer que é uma sequência, um atrás do outro, tá? Então vamos pegar esse cara aqui de cima, né? Quando você faz int v de 10, o que você vai ter na tua memória? Você vai ter lá na sua stack, você vai ter tipo algo assim, né? Posição 0, 0, 0, 1, 0, 2, até a última posição. E esse valor inicial aqui, né, seria o teu v, né? Então a variável v ali aponta, né, ou armazena, né, o endereço 0x00, né? E aí os elementos, né, tipo, você faz v de 0
recebe 1, o 1 vai estar aqui. Se você faz V de 1, recebe 2, o 2 vai estar aqui. E assim por diante. Então, quer dizer, é sequencial, né? É um atrás do outro aqui na memória. Tá? E se for no caso de dinâmico e sequencial, é a mesma coisa, só que você vai ter os elementos alocados dinamicamente, quer dizer, na heap, né? Então, você vai ter lá o V, vai estar aqui, posição, por exemplo, 0, 0, stack. Isso aqui é criado por meio dessa primeira linha. E com o malloc, você vai trabalhar com a heap e você vai ter os elementos aqui alocados. Posição 0, 10, por exemplo. E aí o 0, 10 vai estar aqui dentro, né? Ó, que é o asterisco V, né? Então, uma coisa aponta... Eita. Esse negócio aqui está apontando para essa primeira posição lá. Isso aqui é o que está alocado via malloc, né? Beleza? Mas e aí é a mesma coisa, né? Você faz V de 0, recebe 1. V de 1 recebe 2. Também funcionam da mesma forma, né? 1, 2, o 3 também vão estar todos aqui sequenciais na memória. Então, por isso que sequencial e sequencial. Agora, o que eu introduzo, né, nessas primeiras partes aí de lista é a ideia de você trabalhar com lista encadeada, né? Então, o fato de ser encadeado significa que você não tem mais uma organização física dos elementos na memória, né? Quer dizer, um atrás do outro. Você ainda vai ter, né, o que vem depois do que, tá? Tipo, você vai ter o elemento 1, vai ter o elemento 2, elemento 3, elemento 4, quer dizer, você ainda vai manter essa ordem, só que essa ordem não é mais física na memória, ela é lógica, quer dizer que você vai ter algo assim, né? Vou fazer aqui mesmo. Você vai ter que ter um campo, 2 campos, na verdade, né? Que é o elemento que você quer inserir e a posição para o próximo elemento, tá? Então, você vai ter aqui o elemento, tá? Quer dizer, a informação, tá? E um outro campo que vai ser qual que é o próximo elemento que vem depois daquele, tá? Então, se eu quero inserir uma lista do tipo 1, 2, 3, 4, 5, eu quero manter essa ordem, né, ordenada ali, né, 1, 2, 3, 4, 5, eu poderia ter algo assim na minha memória, ó. Quer ver? Poderia ter o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, o 4 aqui e o 5 aqui. Isso na memória, né? E aí como que eu sei, né, o que vem depois do que, né? Então, o primeiro elemento aqui eu tenho que ter um ponteiro apontando para ele, né? Que seria algo assim, né, ó. Início. E aí esse ponteiro, né, esse campo próximo, é um ponteiro que diz qual que é o próximo dele, tá? Então, por exemplo, do 1 aqui ele iria para o 2. O 2 ele apontaria para o 3, tá? O 3 ele apontaria para o 4. E o 4 ele apontaria para o 5. Tá? Aí, começando sempre do início, né? Aqui, ó, eu consigo percorrer todo mundo, né? Na ordem, né? Porque daí eu vou lá na posição que está o primeiro elemento, que é 1, acesso ele, e dado que eu tenho o campo aqui desse cara aqui, né? Eu já consigo ir para o próximo, né? Que está lá numa outra posição aleatória, tá? No teu vetor, mas que logicamente tá ordenado. Então, do 1 vai para o 2, que o 2 vai para o 3, o 3 vai para o 4, o 4 vai para o 5. Tá certo?
Aí, gente, esse tipo de alocação ou lista, tipo de lista, né, encadeado, que é isso daqui, né, você pode implementar também de uma maneira sequencial, quer dizer, de uma maneira dinâmica ou de uma maneira estática. Não, Ana, não faz diferença a ordem que entra e sai. Então, aí eu vou falar daqui a pouco, tá? Porque assim, no caso de pilha e fila, você pode implementar, são especializações de lista, na verdade, tá? Quer dizer, você consegue implementar uma pilha via lista, ou uma fila via lista. Então, na verdade, assim, como você falou, né? Uma lista, de modo geral, vai ser uma coisa genérica, tá? Então, quer dizer, você vai ter um comportamento que você vai definir, né? Tipo, eu quero inserir sempre no começo, quero inserir no final, eu quero inserir ordenado, quero inserir de uma maneira inversamente ordenada. Então, você que vai decidir, né? Quer dizer, a sua estrutura, né? O que você pretende fazer, que vai definir como que aquela lista vai se comportar via inserção e remoção, né? Como eu falei, né? Tipo, uma fila ou uma pilha, você vai ter, então, essas regrinhas a mais que podem ser aplicadas numa lista, tá? Então, uma lista seria algo genérico que você pode especializar para pilha ou fila, né? Ou ordenado, ou enfim. Tá? Mas aí depois, mais para frente, eu vou falar das outras variações. Beleza? E aí, a gente vai ter uma aula mais para frente que chama banco de memória, tá? Depois vocês vão ver lá. Isso daqui é uma aula que eu ensino uma lista, como implementar uma lista encadeada e estática, tá? Então, isso daqui é mais ou menos isso, só que você tem um vetor ali que foi alocado estaticamente, tá? Então, esse vetor V aqui, né, que vai ter esses dois campos, você vai ter as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses campos próximos aponta, vai ser simplesmente os índices dos próximos elementos, tá? Bom, mas eu acho que eu não vou falar isso agora, porque senão vai confundir, tá? Porque inicialmente é mais interessante a gente aprender, né, a versão encadeada e dinâmico, tá? E fica mais fácil entender dessa maneira. Depois a gente volta aqui para essa ideia do banco de memória, tá? O Miguel está perguntando, costuma ser mais eficiente ordenar listas encadeadas? Miguel, boa pergunta sua, viu? Assim, existe também vários Cs aí, tá? Várias condições que são necessárias você analisar. Isso é algo que a gente vai ver, tá? Ao longo aí das próximas aulas. Que assim, o que você poderia fazer, né? Você poderia manter ordenada a tua lista. Então, quer dizer, nas inserções, você já insere um elemento na posição correta. E aí, usar isso na forma de lista encadeada é muito mais vantajoso, né? Imagina que se você usasse estático, vou inserir os elementos 3, 1, 4. Aí, supondo que eu queira inserir o 2, né? Não, quer dizer, eu fiz errado, né? Imagina que esse vetor aqui eu quero manter ele ordenado, né? Então, tipo, eu teria 2, 4 e 5. Eu quero inserir o 1. O que eu tenho que fazer, né? Mandar todo mundo lá para a direita para inserir o 1, né, na posição correta aqui. Tá? E isso dá um custo, como eu falei para vocês, né? Esse shift aqui, né, para a direita, é um custo, tá? Então, um custo adicional. Com lista encadeada, é bem mais fácil, tá?
Então, eu já vou explicar, né, o funcionamento da lista encadeada, mas você não precisa fazer esse shift. É só você inserir o elemento e atualizar o ponteiro, qual que é o próximo dele, tá? Mas isso aí, como eu falei, tá? Eu vou falar depois, mais para frente, tá? Ao contrário, tá? Mas você tem um outro problema, uma outra questão aí, que é a seguinte. Então quer dizer que lista encadeada é melhor do que lista sequencial? Nem sempre, tá? Porque o que pode acontecer, né? Supondo que você já tem uma lista criada e eu quero ordenar ela, tá? Imagina que eu tenha lá, por exemplo, deixa eu diminuir um pouco aqui essa fonte. Imagina que eu tenho isso daqui, ó. 2, 5, 1, 3, 4 e 8, né? Bom, fazer ordenação, isso aqui seria maneira sequencial, né? Imagina que eu tenho, né, uma lista já encadeada, tá? Vou fazer da mesma maneira, tá? 2, 5, 1, 3, 4 e 8. Então, essa daqui é a representação, tá? De uma lista encadeada, tá? Então, sempre vai ter... Eu vou já colocar essas caixinhas aqui, que seria a posição em algum lugar da memória que vai ocupar aquele valor, né? E assim, sempre tem um ponteiro aqui, né? Um campo adicional nessas caixinhas, que é o ponteiro para o próximo elemento, tá? Então, assim, eu vou voltar, né, disso daí mais daqui a pouco, tá? Mas quem já assistiu a aula já vai estar familiarizado com isso, tá? Mas o que eu quero falar é o seguinte, né? Sempre lista encadeada vai ser melhor do que sequencial? Nem sempre. Porque se você já tiver uma lista criada e você precisar fazer a ordenação dela, com essa estrutura aqui de cima, você consegue fazer essa ordenação de uma maneira muito mais eficiente do que essa daqui. Tá? De que maneira, né? Aqui em cima, você pode aplicar um algoritmo mais rápido, né? Para fazer essa ordenação. Tá? Enquanto que aqui embaixo, imagina você ter que lidar com esse monte de ponteiro. Tá? Então acaba ficando mais difícil. Tá certo? Até mesmo, né, assim, que vocês não viram ainda, tá? Mas aqui em cima a gente consegue implementar isso com complexidade O de n log n, tá? E aqui embaixo, provavelmente, você vai conseguir O de n ao quadrado. Eu estou falando essas coisas aqui, eu sei que vocês não aprenderam ainda, mas minha sugestão é que, assim que vocês aprenderem, né, complexidade de algoritmos, voltar nessa aula e... Aí vocês vão entender, né? Por que isso daqui daria para fazer assim, por que aqui daria, você conseguiria algo assim, tá? Mas enfim, né? Eu não vou explicar isso agora, porque senão a gente vai viajar muito, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Que existem situações em que usar uma representação é melhor do que usar outra, e nem sempre você pode generalizar no sentido de falar que lista encadeada sempre é melhor do que sequencial. Não, depende da aplicação, tá? O Hélio, sempre que você pensa em conversão, é problemático, tá? Assim, fazer conversão de uma estrutura para outra, na aplicação, é porque você escolheu uma estrutura que não é a melhor, tá? Quando você fala ali, fazer conversão entre lista encadeada e sequencial, quando fazer criação... Não, então. Às vezes você pensa numa estrutura ali que já é o melhor, né? E você não precisa fazer nenhuma conversão, tá? Então, toda vez que você precisar fazer alguma conversão de uma estrutura para outra, você vai ter um custo, e esse custo muitas vezes é alto, tá? Porque você vai ter que lidar aí com todos os elementos, né, que estão armazenados na sua estrutura, né? E aí você trabalhar, né,
percorrer todos esses elementos para converter de uma estrutura X para Y, vai ter um custo, né? Tá? Então, é sempre bom evitar, né, fazer esse tipo de conversão. Então, às vezes, numa aplicação, por exemplo, que é necessário ter essa ordem dos elementos, essa ordenação dos elementos, e você precisa ter muitas inserções, e essas inserções são de elementos ali que não são feitos ordenados, né? Você pode inserir o 20, depois o 10, depois o 3, depois o 100. Compensa, às vezes, você usar uma lista encadeada, né? Porque daí você consegue inserir já ordenado na tua lista, e depois a busca ou a remoção, né? Ou, né, de fazer alguma outra coisa na tua lista é muito mais rápido, você ganha, né? Depois com a remoção, né? Ou a busca, tá? Agora, se você tem mais se você precisa fazer eu tô confundindo aqui. Bom, enfim, gente, assim, a gente vai ver, né, ao longo aí das próximas aulas, quando a gente for ver a variação de lista, vai ter ali a parte de lista ordenada, né? Em qual situação que ela é melhor? Se você precisa de uma lista ordenada, vale a pena você usar encadeado ou estático, tá? O Arthur está perguntando, não vale ordenar uma lista encadeada? Como eu falei, Arthur, ordenação de uma lista encadeada, basicamente é manter ela ordenada já, na criação dela. Porque se você tiver algo assim, né? Como eu falei, algo assim, e você precisar daí ordenar ela, aí você vai ter um custo alto. Tá? Tá certo? Vai ser bem complicado você fazer isso, na verdade, né? Tá? Porque o que acontece, né? Enquanto que aqui em cima, vamos lá, né? Enquanto que aqui em cima você tem acesso direto aos elementos via índice, tá? Então esse índice que você vai colocar aqui, dentro do colchete, é um acesso direto a um elemento. Eu quero saber qual que é o terceiro elemento desse vetor. Então eu vou lá, faço V de 2. Tenho acesso direto a essa posição aqui, tá? Então isso você ganha muito, né, quando você tem esse acesso direto a uma lista sequencial, tá? Inclusive do 3 ali, qual que é o que está à direita e qual que é o que está à esquerda? Olha, é muito simples, né? Você faz V de 1 e aqui você faz V de 3. Então, assim, é super rápido, né? Tipo, em termos de complexidade, é constante, né? A gente chama isso aqui de complexidade constante, é O de 1, tá? Então, quer dizer, não tem custo quase zero, né? Custo é quase zero para você acessar um elemento de uma posição aleatória do vetor, tá? E pegar o anterior, pegar o próximo, pegar o primeiro, pegar o último, sempre vai ser via índice, consequentemente, constante, tá? É rápido, é super eficiente. Numa lista encadeada como essa, gente, você não tem isso. Tanto dessa maneira como está aqui, como até nessa outra aqui, Tipo, você tem acesso direto ao primeiro elemento, mas você não tem acesso direto ao terceiro elemento. Acesso direto quer dizer que, vou lá e já consulto na hora, né? Não preciso percorrer para poder encontrar o elemento, tá? Nesse caso aí, o que eu preciso para pegar o terceiro elemento? Eu tenho que acessar o primeiro, do primeiro acessar o segundo, do segundo acessar o terceiro. Tá? Então eu tenho que percorrer, né, do início até a posição que eu desejo. Se eu quero acessar o último elemento, a não ser que você tenha, né, uma variável aí que controla, né, qual que é a última posição,
Se você não tiver isso, você vai ter que ir do início até o final, sempre. Tá? Então, a mesma coisa aqui, né? Ó. Aqui, ó. Para eu pegar, acessar lá o terceiro elemento desse vetor, dessa lista, ó, eu tenho só esse ponteiro aqui que aponta para o início do vetor, mais nada. Então eu não consigo acessar direto esse cara aqui, ó. O que eu preciso? Né? O primeiro precisa acessar o primeiro, que tem o ponteiro para o segundo, daí eu vou para o segundo, aí eu tenho o ponteiro para o terceiro, daí eu consigo acessar o terceiro. Tá? Eu tenho que fazer esse caminho, né? Até chegar no elemento que eu preciso acessar. Tá? Então, em termos de busca, né, é muito mais eficiente primeiro, né, manter ordenado, né, o vetor, e dependendo, né, dessa busca, se tiver ordenado, você consegue até mesmo uma complexidade muito melhor, né, do que acessar todos os elementos sequenciais, né, você consegue fazer uma busca binária, né, coisas que vocês vão aprender ainda, né, tá? O Arthur colocou um link aí, vamos ver o que é esse link. O merge sort. Para lista encadeada. Vamos ver isso aqui. A lista encadeada. Merge sort. Vocês já aprenderam merge sort, gente, ou ainda não? Sim, legal. Mas vocês estão vendo agora em InCC2? É em CC2? Ué, mas vocês estão vendo primeiro ordenação antes de ver complexidade? É isso? Sim, a gente viu até agora, tipo, analisar pelo tempo de execução primeiro, assim, e aí depois contar operações, tipo, contar normal, e depois contar quando é recursão, esqueci o nome. Aí agora a gente está vendo ordenação. Entendi. Então acho que é a partir daí que daí já vi então tempo, né? Ou contar, né, as operações, legal. Isso, né, faz parte, né, isso, análise de recorrência. Bom, então então acho que vocês devem estar aprendendo essa análise de recorrência, né, com merge sort, né, que é o T de N, não é isso aí? Né, tipo, T de N igual a 2, T de N sobre 2, não é algo assim? Merge sort, né? Mais o custo aqui, né, do N, tá? Isso aí, beleza. Então, a partir disso, né, é onde o professor vai daqui, ele vai fazer isso aqui, né? Falar, isso daqui vai te dar O de N log N, né? Então, acho que aqui é onde vocês devem estar quase vendo isso daqui, né? Tá? Mas achei estranho, né? Ele já tem ensinado isso sem falar de notação, né? Então, acho que, bom, mas enfim, isso aí é a função dele lá e acho que vocês vão aprender logo, então. Mas beleza, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso? Esqueci agora. Tá, do merge sort, né? Então, realmente é complicado. Não, o tempo, que é login. Vamos ver aqui o código desse negócio. É complicado, viu, gente? Isso aqui olha o tamanho. Ixi. Tá? É tenso, né? Fazer isso aqui, tá? Então, por isso que, tipo, usando uma lista, uma estrutura sequencial, né? Como essa. Não sei se o professor lá já passou o algoritmo, né? O código, né? Em C, né? Do merge sort com sequencial, mas é bem mais simples, né? Do que esse negócio, tá? Então, por isso que às vezes é melhor usar sequencial, mas às vezes é melhor você usar o encadeado, tá? Mas, então assim, qual que é a estrutura de uma lista encadeada, né? Cadeado e
dinâmico, tá? A gente vai ver. Então, você vai ter assim, ó, você vai ter um quadradinho, imagina um quadradinho desse aqui, que é uma estrutura, tá? Que a gente vai chamar esse negócio aqui, uma struct, então, nó, que vai ter duas informações, que é a informação, que pode ser, por exemplo, um int, tá? Então, quer dizer, você vai armazenar inteiros nesta lista, e você vai ter um ponteiro para o próximo elemento. Esse ponteiro para o próximo, se a gente colocaria assim, né? Ó, então, o campo aqui seria da informação, e esse outro campo aqui seria do próximo. Por isso que eu desenhei assim, ó, tá? Então, o campo informação está lado esquerdo e o ponteiro para o próximo, que é essa flechinha que vai para a direita, tá? E aí, né? Então, isso aqui seria, assim ficaria, seria a representação para ponteiro nulo, tá? E aí, esse ponteiro aqui para o próximo, reparem que isso aqui acaba ficando meio confuso, tá? Mas assim, ele tem que apontar, olha só, né? Esse ponteiro aqui, ele aponta para uma outra caixinha que é do mesmo tipo dessa daqui, tá? Então isso fica meio confuso mesmo, né? Tipo, você tem um ponteiro que aponta para uma outra caixinha que é do mesmo tipo da primeira, né? Então essa declaração, ó, do ponteiro para o próximo teria que você colocar aqui esse tipo, né, desse ponteiro que a gente vai colocar aqui do lado esquerdo, tem que ser desse tipo aqui, ó, struct nó, tá? Porque a gente ainda não terminou de definir, a gente está definindo essa estrutura e a gente já tem que criar esse ponteiro para essa mesma estrutura, né? Então, por isso que acaba ficando meio confuso isso. Mas, assim, é só no começo, né? Depois melhora, né? Mas, assim, o que você pode fazer? Ó? A gente pode usar um typedef aqui, ó. Typedef, struct nó, dá um nome, tipo nó t, tá? E aí a gente chama, então, esse struct nó aqui de nó t, aqui em cima, e aqui a gente usa nó t. Beleza? Então é isso. Então quer dizer, esse ponteiro para o próximo aponta para uma outra estrutura que é exatamente um struct nó. Eu acho que não, viu? Eu acho que não dá, porque o que vai acontecer, né? Se você faz assim, né? Type def struct nó. Imagina que você é o compilador, né? Você é o compilador e você vai ler lá de cima para baixo, né? Você vai vir aqui e vai definir aqui int info, beleza. Quando chegar aqui, né? Você vai fazer assim, nó t asterisco próximo. Quando chegar nessa linha, ele já vai reclamar, porque ele não sabe o que é nó t. Porque o nó t você vai estar colocando aqui embaixo, ó. Estaria aqui, né? Então, quando chega nessa linha, ele não vai olhar para baixo para saber que está definido o nó t para depois voltar, né? Tá? Por outro lado, para você fazer junto, o que você precisa, o que daria para fazer, né? Daria para você usar o struct nó, daí sim, né? Na primeira declaração aqui, ó, usar o struct nó aqui. Aí sim, né? Porque ele está vindo de cima para baixo, ó, tá vindo aqui, né? Lendo. Ah, ele já identificou essa palavra-chave struct nó. Aí chega nessa, beleza. Quando chega nessa daqui, como ele já sabe o que é struct nó, daí ele passa, né? Ele passa. Aí aqui embaixo ele identifica o nó t, e aí aqui para baixo você poderia usar nó t normal. Aí, nesse caso, funciona. Beleza? Entendeu? Tá? Então, assim, essa seria a estrutura para a caixinha, né? Para um nó. Tá?
que vai ter, então, né, duas informações, informação e ponteiro para o próximo, né? E no caso de uma lista genérica, tá? Quer dizer, sem você especializar ela, né, para pilha ou fila ou, né, ou qualquer outra variação de lista, você teria que ter também uma outra informação, o mínimo, tá? O mínimo que você precisa é ter um ponteiro para o início dessa lista, tá? Então é o mínimo que você precisa. E como é que a gente define isso, né? Você pode definir mais um type def aqui embaixo, assim, né? Ó, type def struct lista. Tá? Eu vou fazer junto aqui, tá? E aí você teria aqui, ó, nó de início. Tá? Ou se você quiser armazenar o fim da lista também, você pode, né? Você pode também definir aqui um nó de fim, por exemplo. Você pode também ter o tamanho dessa lista, qual que é o número de elementos que eu tenho nessa lista. Também, se você quiser, você pode definir aqui int tamanho, tá? Então, quer dizer, nesse type def de um lista t, ó, tá? Nesse tipo é onde você vai definir todas as informações da lista como um todo, tá? Como um todo, da lista como um todo. Imagina lá tudo, esse negócio aqui, ó. Imagina tudo isso daqui. Então, todas as informações referentes a essa lista, que é ponteiro para início, tamanho, pode ter um ponteiro para o fim, né? Qualquer coisa que você queira colocar ali. Mas, além disso, você vai ter também a estrutura do nó, né? Que é desses ponteiros de início e fim. Que daí esse nó T, né, é o que a gente está usando aqui de cima. Tá? Então, são duas estruturas que a gente vai precisar aí. Uma para o nó, para cada elemento da lista, e outra da lista como um todo. Tudo bem, gente? Então, no caso aí, você vai ter, né, tipo, uma lista 1, campo informação, ponteiro para o próximo. 2, ponteiro para o próximo. 3. Aqui, esse último aqui, gente, é super importante que o último elemento sempre aponte para nulo, tá? Então, lá na implementação, né, eu frisei, né, friso bastante, que esse ponteiro aqui é extremamente importante você setar ele para null, tá? Então, quando você vai inserir um novo nó, tipo, você vai fazer assim, p recebe nó p asterisco malloc um size of nó t, né? Aí você vai fazer o p de info recebe, por exemplo, 3, tá? Você vai atualizar esse ponteiro aqui, né? Que depois você está aí aqui, tá? Mas eu não vou explicar agora, daqui a pouco eu falo. Mas aí depois aqui você vai precisar fazer algo assim, ó. P de próximo recebe null, tá? Isso aqui é extremamente importante. Não pode esquecer isso, tá? Porque o que acontece se você esquecer? Você vai ter um laço lá para poder percorrer todos os elementos, né? Começando aqui do início. Supondo que eu quero varrer todos os elementos, né? Imprimir 1, 2 e 3. Esse laço, a condição de parada dele é esse ponteiro aqui ser nulo. E se você não seta esse negócio aqui, esse laço vai ficar infinito lá rodando, tá? Porque quando você aloca, né, um nó T, esse ponteiro para nulo lá, nem sempre o compilador vai inicializar isso automaticamente, tá? Eu acho que é quase certeza que não faz isso. Não sei se alguns compiladores setam isso automaticamente, mas é sempre bom garantir, né? Tá? O ponteiro para o fim é opcional, porque podemos encontrar iterando. Isso, exatamente, exatamente. Tá? Então, assim, não só por isso, tá?
você ter o ponteiro para o fim não é só para o laço ele parar, né, quando chegar no fim. Mas você ter esse ponteiro para o fim aqui, ó, é caso você queira, por exemplo, inserir sempre no final, né? Eu quero inserir sempre aqui e remover sempre daqui, como se fosse um comportamento de uma fila, né? Então, para isso que serviria esse ponteiro do fim, e não exigiria, né, a cada inserção você percorrer do início até o fim para daí inserir, né? Você pode inserir sempre no final ali, aproveitando esse ponteiro aqui, tá? Ou remoção, né? Remover do fim, tá? Apesar de que a remoção do fim, você vai ter um problema a mais aí que você vai precisar ter acesso a esse ponteiro aqui que aponta para esse fim, né? Então, também não vai funcionar, não vai adiantar muito, né? Mas para inserção, esse ponteiro para o fim aí acaba ajudando bastante, tá? O custoso que você fala é em relação ao quê? Então, para encontrar o fim, né, como eu falei, assim, quando você começa a sua lista, né, você gerencia, né, desde o início ela, tá, atualizando, né, os ponteiros início e fim, você não vai ter tanto custo, né, para atualizar esses ponteiros, né, porque você vai inserir um elemento lá no final, basta você atualizar esse ponteiro do fim para esse elemento que você acabou de inserir, né. Então, isso acaba não tendo muito custo, né? É constante, na verdade, isso. Agora, para percorrer, é sempre, assim, se você precisar encontrar um elemento no meio, você vai ter que começar sempre do início, né? Agora, se você quer pegar o último elemento direto, aí você pode usar esse ponteiro para o fim. Tá? Mas, como eu falei, exatamente, né? É opcional, tá? É opcional. Isso. Então, por exemplo, né, no caso de uma pilha, você pode implementar uma pilha via lista encadeada. Você não precisa ter acesso aos últimos elementos, né? O que você pode fazer, né? Eu vou inserir o primeiro elemento, esse ponteiro aqui vai estar nulo. Então, aqui você vai ter o teu início. Eu quero empilhar agora o elemento 2. Eu posso empilhar ele aqui, à esquerda, ó. E é só eu atualizar esse início aqui, ó, para cá, né? Quero inserir o 3, vou colocar o 3 aqui e vou atualizar esse início para cá. Então, quer dizer, só que ele está crescendo para a esquerda, né? E aí eu não preciso ter acesso direto a esse último elemento, porque o desempilhar sempre desempilha o último que foi inserido. Como a gente está inserindo à esquerda, eu venho aqui e removo esse e atualizo esse início para cá. Tá? Então eu não preciso ter acesso a esse elemento. Então daí nesse caso, né, não precisaria ter esse ponteiro para o fim, entendeu? Bom, gente, a gente está terminando o horário aqui, ó. Semana que vem a gente vai, né, voltar nesse assunto, tá, de listas. Então, quem ainda não entendeu muito bem aí, fiquem tranquilos, tá? Tentem ver, né, a aula lá, né, as primeiras aulas aí, né, e aí vocês vão ver aí que fica bem mais fácil de entender, tá? Daí semana que vem a gente vê melhor, tá? Tudo bem? Mais alguma coisa aí, gente? Alguém quer perguntar? Para a gravação aqui.